Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, em território nacional, vem desenvolvendo o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mesmo mês é tido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é um mal que assombra todo o nosso mundo. Estamos aqui no CMA, junto com a doutora Verenice, psicóloga, que vai nos falar um pouquinho sobre o assunto. Doutora, você poderia nos dizer qual a importância de estar falando sobre o assunto nos dias de hoje? Hoje em dia é muito importante, de extrema importância, eu diria, falarmos sobre o suicídio, porque só falando que a gente pode quebrar preconceitos, paradigmas e podemos orientar melhor as pessoas a estarem atentas a casos de suicídio na família ou com seus amores, perto das pessoas que gostam e poder ajudá-las. Quando nós falamos de suicídio, parece uma coisa muito distante, principalmente para quem não tem nenhum caso na família, não conheceu ninguém que venha a ter cometido suicídio. A doutora teria alguns dados para dizer para a gente o quão grave é esse problema? Fala-se hoje em dia de aproximadamente 16 milhões de tentativas de suicídio no mundo. No Brasil, são aproximadamente uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Fora as tentativas de suicídio. Então os números são bem preocupantes. Nossa, é um número bem expressivo mesmo. E essas pessoas, elas dão algum sinal de que elas vão cometer o suicídio? Na maioria das vezes elas dão sinais, sim. Porém, existem alguns traços, algumas pessoas que não emitem alguns sinais. São aquelas pessoas que agem por impulso. Na hora do desespero, diante de alguma dor, elas não pensam e por impulsividade cometem o ato, né? Mas a maioria das vezes dão sinais, sim, né? Temos que prestar muita atenção em frases do tipo: minha vida não vale nada, seria melhor que eu não estivesse aqui, eu sou um perdedor, seria melhor, a vida das pessoas ao meu redor estariam bem mais fáceis se eu não estivesse aqui. Essas são as frases mais comuns que a gente tem que ficar atenta, que aparecem mais nas falas dos indivíduos que têm o pensamento suicida. A doutora poderia nos dizer quais são as causas mais comuns que podem levar o indivíduo a ter um pensamento suicida? As mais comuns são o transtorno depressivo, né? Também o transtorno bipolar e seguido também de abuso de substâncias químicas. Devemos prestar atenção naquelas pessoas que não perderam a vontade de fazer coisas, de realizar coisas. Então, ela possuía um grande prazer em atividades com a família, cinema, pescaria, churrascos, e elas começam a parar de participar dessa rede social. Então elas começam a ficar mais isoladas, mais no canto delas, mais no quarto, mais fechadinhas, começam a inventar desculpas para não participar dessas saídas, desses convites que a pessoa dava. Então ela começa aos poucos a perder o prazer naquilo que dava prazer antes, nas coisas que ela gostava de fazer antes. O suicídio, ele atinge todas as faixas etárias, não é? Mas em relação aos jovens, como está sendo isso? Então, é normal hoje em dia, né, os jovens ficarem mais trancados no seu quarto, em redes sociais. Isso não quer dizer que ele esteja passando por alguma dificuldade emocional, psicológica, que dê indícios ao pensamento suicida. Porque de alguma forma ele está interagindo com os colegas através dos jogos e das redes sociais. O que os pais devem ficar atentos e preocupados até é com o conteúdo que esses jovens andam consumindo na internet e também prestar muita atenção nas postagens que eles colocam nas suas redes sociais. Frases, imagens que dão indícios que podem indicar um possível pensamento suicida nesse jovem. E caso você identifique um pensamento suicídio em alguém que você conhece, alguém que você ama, qual é o procedimento? O que essa pessoa tem que fazer para ajudar esse indivíduo que está sofrendo? Primeiramente, acolher. A gente precisa ter mais empatia pelo outro, mais amor, cuidado, atenção, carinho pelo outro. Então, primeiramente, acolher, não diminuir o problema. Então, puxar para junto, presta atenção nessa frase que você acabou de me falar. O que você quer dizer com isso? É sério mesmo isso que você me disse? Peraí, me explica melhor o que está acontecendo com você.
Então, usar frases dessa forma e não comparativo, do tipo, mas tem gente que passa por problemas muito maiores do que você e não está assim como você. Então, não diminuir a dificuldade, a dor dele, mas sim puxar para dentro, para perto de você, para entrar um pouco na história de vida dele, no que está acontecendo, tentar entender o que essa pessoa está vivendo, a dor dela, conversar, deixar bem claro que você está junto dessa pessoa, acolher, amparar, tentar pensar junto. É comum também na depressão, né, a pessoa está com depressão e ela ter o sentimento de culpa, então ela se autoculpa por algo. Então, acolher novamente, sempre o acolhimento. Pensar junto se tem fundamento ele estar com essa culpa, se pode elaborar melhor essa história que ele está vivendo, né? E também tentar tirar ele daquele ambiente, né? Puxar para atividades, mostrar que as coisas que ele fazia antes ainda estão presentes na mente, ainda está presente na memória e que ele pode voltar a sentir prazer nas coisas que antes ele gostava de fazer. Então, chamar para atividades esportivas, em famílias, em conversas e principalmente orientar essa pessoa para fazer tratamento psicológico, uma boa psicoterapia, para ele se autoconhecer, elaborar melhor essas dificuldades, esses problemas, né, e enfrentar essa situação. O importante é que ele saiba que ele não está sozinho. Doutora, então nós podemos concluir que a pessoa que tem o pensamento suicida, ela não quer propriamente acabar com a própria vida, mas sim com aquela dor que ela está sentindo. Ela quer acabar com aquele sofrimento. E tem algum sinal que ela pode iniciar não com o pensamento suicida, mas, por exemplo, com a autoagressão? Exatamente, sim. Autoagressão é uma prática que está se tornando bem comum, principalmente entre os jovens. Os pais têm que ficar muito atentos aos sinais do tipo, um dia de muito calor, usar blusas, evita de ir em praias, piscinas, quando vai em praia, coloca roupa que cubra, né, os sinais. Autoagressão é a prática de se cortar. Né? Eles fazem pequenos cortezinhos. Os partes mais comuns do corpo que os pais têm que ficar atentos, né? Não é uma regra, mas geralmente é onde eles fazem, é nos braços, nas pernas e na barriga, né? Que são lugares que são mais fáceis para esconder. Então os pais têm que ficar muito atentos, porque esse é um grande sinal. Aliás, está se tornando uma grande preocupação, diríamos até uma febre entre os adolescentes e os jovens nos dias de hoje. Doutora, é importante salientar também que nem sempre é possível identificar esses sinais. E como fica o emocional dessa família que perdeu alguém por suicídio ou que teve uma tentativa de suicídio? Fica muito abalado, geralmente eles ficam desorientados, ficam buscando motivos culposos, eles ficam se culpando, né, do porquê que a pessoa fez isso, se foi com eles. Geralmente o familiar desenvolve um quadro de depressão e de ansiedade também. Então é importante a gente ficar atentos às pessoas, né, aos familiares que perderam pessoas pelo suicídio e também que cometeram, que tentaram, né, a tentativa de suicídio também pode abalar muito o psicológico e emocional da pessoa, dos familiares que estão ao redor. Então, empatia e acolhimento. Essa é a palavra-chave, empatia e acolhimento. Saber se importar, olhar mais para o outro, né? Não sermos tão egoístas assim no mundo, né? Ter esse olhar de compaixão, aprender a cuidar do outro também, e não somente de si mesmo. Eu gostaria de agradecer ao Centro Médico Araucária pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com a psicóloga Berenice e dizer a você que já identificou algum sintoma em algum parente, algum amigo, alguém que você ama, que você não está sozinho. Busque ajuda, busque um profissional. O lema da campanha do Setembro Amarelo esse ano é: a vida é a melhor escolha. E a vida é a melhor escolha. Você não está sozinho. Busque ajuda.